Agora que você descobriu o mundo da leitura e se tornou um leitor, eu desafio você a falar o nome de um escritor mato-grossense, mas não vale Manuel de Barros. Eu não conheço nenhum. Caralho, não faço ideia. Escritor mato-grossense, não faço ideia nenhum. Ferrou. Ixi. Pô, pior que eu sei, calma aí, cara. Pensou demais, né? Mas fica tranquilo que você não está sozinho nessa. Fizemos uma sondagem pelo Google Forms com mais de 120 leitores de Mato Grosso e o resultado chamou a atenção. 6 em cada 10 leitores nunca leram um autor regional. Se essa situação já estava ruim, calma que ela pode piorar. Segundo a pesquisa mais recente do Instituto ProLivros, apenas 36% dos mato-grossenses leram um livro nos 3 meses que antecederam o estudo. O que significa que mais da metade da população sequer lê um livro. Quem dirá literatura produzida no estado? Mas não é por falta de escritores e nem pela quantidade de livros produzidos. O motivo pode estar no desinteresse dos leitores ou na baixa divulgação dessas obras. Mas também pode ser a falta de incentivo público. E são exatamente essas questões que vamos abordar neste segundo capítulo do Entre Livros, um podcast sobre o hábito da leitura em Mato Grosso. Antes de falar sobre a literatura produzida em Mato Grosso, precisamos entender logo de cara que é um mercado que não tem público, ou melhor, tem pouco público. Isso se a gente considerar a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada em 2024, que aponta que 74% dos mato-grossenses não têm o hábito de ler. Até fazendo uma correção nessa pesquisa, eu colocaria que 100% da população lê, só que ela lê errado. Tá? Por quê? Nós estamos sempre conectados via internet. A nossa maior parte da comunicação hoje é via WhatsApp. O WhatsApp é leitura. Então, o que está acontecendo no estado de Mato Grosso ou de forma geral no Brasil? O foco da leitura está sendo mudado do livro para outras coisas que sejam mais acessíveis, mais fáceis ou até mais cômodo para as pessoas. Então, a leitura de um WhatsApp é uma leitura, a leitura de um Instagram é uma leitura, de um Facebook é uma leitura. Então, o brasileiro lê e muito. Considerando que somos o país que mais consome tecnologia e principalmente rede social, então somos o país que mais lê no mundo, se você for considerar. Agora, qual que é o foco de leitura? Qual que é a minha prioridade? Nós temos capacidade de, por exemplo, mandar um texto no WhatsApp e a pessoa lê. Mas se você pega um texto que é o mesmo tamanho, você coloca ele impresso, a pessoa não lê. Nosso foco é a nossa leitura que é errada. Esse que você acabou de ouvir é o Leandro Dornelles, CEO e fundador da editora Humanos. Leandro trouxe um ponto crucial que pode estar influenciando o baixo número de leitores: a internet. A Divanise Carbonieri, que você vai ouvir a seguir, é professora de letras na Universidade Federal de Mato Grosso, escritora e poeta. A gente está numa época que as pessoas estão lendo menos, eu acho. Porque a internet, né, essa coisa de você ficar rolando ali os conteúdos, ficar assistindo os vídeos e tal, atrai muito, ocupa muito a atenção das pessoas, né? Antes, quando não havia toda essa tecnologia, eu, por exemplo, lia mais. Eu mesma lia mais, né? Eu mesma percebo que em mim a internet tira bastante da concentração e do tempo para a leitura. Eu também não sou saudosista de falar assim, quando não existia internet era melhor. Não era melhor, era diferente. Agora, com a internet, a gente tem um momento diferente. Eu acho que ela pode, sim, minar um pouco a sua capacidade de concentração, porque você precisa a todo momento trocar de conteúdo, né? Isso daí faz com que você tenha um tipo de apreensão fragmentária e muito rápida das coisas. E às vezes, para uma leitura, principalmente se for de um texto mais longo, você precisa de uma atenção continuada. Mas eu não diria que ela é uma vilã, porque eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, assim, tem outros tipos de texto que são difundidos pela internet, tem plataformas que possibilitam, por exemplo, a autopublicação, então, que facilitam para jovens escritores. A internet virou uma grande concorrente do livro, e a disputa é desleal. De um lado, entretenimento fácil e sem esforço. Do outro, páginas que exigem tempo e concentração. Mas essa mesma internet que distrai também pode aproximar as pessoas da leitura. Ela cria novos espaços para escritores publicarem e divulgarem o seu trabalho, e tem um poder enorme de influenciar hábitos, inclusive o hábito de ler. Os números mostram que isso já está acontecendo. Entre 2024 e 2025,
o Brasil ganhou 3 milhões de novos consumidores de livros. E 56% dessas pessoas chegaram até o livro pelas redes sociais. Os dados são da Câmara Brasileira do Livro. Ainda falando de consumo, se você quiser comprar um livro aqui em Cuiabá, as opções não são muitas. A capital de Mato Grosso tem apenas 2 livrarias tradicionais, fora alguns sebos que têm todo um atrativo à parte. Mas tem cidades do interior que não tem nada. E mais uma vez, a internet entra como concorrência, agora para esse tipo de comércio. Um livro comercializado online pode custar até metade do preço de uma livraria física, o que dificulta cada vez mais a sobrevivência das livrarias no estado. O sebo, por sua vez, ainda consegue resistir. O segredo está no sistema de troca de livros e nas raridades que você só encontra por lá. Títulos fora de catálogo, edições antigas, preços que não tem livraria nenhuma. Agora, voltando para a internet, se ela tem esse poder todo, por que ainda é tão difícil encontrar um leitor que conheça um escritor daqui do estado? Aqui em Mato Grosso a gente tem um problema sério, que os nossos jovens não têm acesso à literatura produzida em Mato Grosso, na grande maioria das vezes. Então desconhece. E Mato Grosso tem uma produção literária efervescente, cada vez maior e tal. Então é um desafio também esses livros, esses autores chegarem para esse público. Tem muita gente escrevendo e escrevendo bem em Mato Grosso. A gente tem vivenciado nas últimas 2 décadas, provavelmente, uma efervescência muito grande da literatura mato-grossense, um aprimoramento das editoras, uma profissionalização maior das editoras locais. Para você ter uma noção, Mato Grosso tem vários escritores premiados nacionalmente. A Divanise, inclusive, é um ótimo exemplo. Ela foi finalista do Prêmio Jabuti em 2020, com o livro de contos Passagem Estreita, que eu tive o prazer de ler e posso dizer que é incrível. Divanise também ganhou o 2º lugar na categoria de contos do Prêmio Off Flip de 2019. As editoras locais também têm uma grande potência, com um volume de produção que ultrapassa muitas editoras nacionais. Esse ano mesmo, já no primeiro semestre, nós já publicamos mais de 20 obras. Então, a nossa meta agora para este ano é para que a gente consiga neste ano em torno de 80 a 85 obras neste ano. Mas a média mesmo varia, geralmente é 20 obras por ano, 25. Considerando que o estado de Mato Grosso é uma grande quantidade. A gente tem editoras nacionais que publicam aí por mês 10 obras, tem editoras nacionais que talvez publicam só 50 obras por ano. A editora ela tem um leque muito aberto. Então nós temos desde psicologia, saúde, direito policial, fomos também para a área da contabilidade, para a área da administração, romances, crônicas, contos, fantasias, e temos um carro-chefe também voltado para a área da poesia, que é uma coletânea que nós trabalhamos, que já está indo para o 5º volume. Mas aqui no estado a gente tenta focar mais a questão das poesias e crônicas, porque é a questão mais regional. Então a gente começou a perceber que esse mercado nosso, mato-grossense, de poesias, lá fora começou a ser aceito bem melhor do que aqui dentro mesmo. Seria o maior desafio. Eu acho que tem a questão da linguagem, você tem que conseguir uma linguagem que chegue a mais pessoas, que se você for pensar em leitores em formação, que são basicamente leitores jovens, ou então mesmo que sejam leitores adultos, mas que não desenvolveram na juventude o hábito da leitura, né? E agora podem desenvolver. E às vezes a linguagem literária, que a literatura te oferece a possibilidade de você experimentar com a linguagem. Não são todos os autores que vão querer experimentar com a linguagem, mas ela oferece essa possibilidade. Então, isso também faz parte da literatura erudita, você questionar os limites da linguagem. E às vezes um público em formação, às vezes não, na grande maioria das vezes um público em formação não acessa tanto essa linguagem mais experimental. Pode ser algo que acabe causando uma repulsa, um afastamento. Eu acho que também é uma questão de política pública, né? O Estado, os municípios teriam que rever isso, né? E construir essa política para o futuro, né? De tornar mais acessível a literatura mato-grossense para os leitores do Estado e dos municípios. Então tem uma efervescência, sim, no mercado editorial mato-grossense e agora falta conquistar mais leitores. Mas eu acho poesia complicado, né? Assim, como diz a Drica Moraes, poesia é um bicho difícil. Eu não sei você, mas eu concordo com o Jorge, que é jornalista e leitor nas horas vagas. A poesia é realmente um gênero difícil de acompanhar,
E o motivo está na sua própria construção. Enquanto a prosa conta uma história de forma direta, com começo, meio e fim, a poesia exige do leitor um ritmo diferente, mais lenta, mais interpretativa. Uma única palavra pode carregar vários significados ao mesmo tempo. E isso, para quem está acostumado com a leitura rápida do dia a dia, pode ser uma barreira. Como o Leandro já disse, é justamente esse gênero que domina a produção literária de Mato Grosso. Só que, por outro lado, também é um dos que menos se lê. Em um formulário com mais de 120 respostas de leitores daqui do estado, a poesia aparece na 11ª posição entre os 13 gêneros mais consumidos. Livro de poesia é um negócio que não vende muito. Você vende para os seus colegas poetas. Mas isso é uma questão comercial, é uma questão social, não é uma questão intrínseca da literatura. Em 2026, completo 25 anos que eu vivo de poesia. É mais tempo do que eu tenho de vida. Pra você ver que é uma vida. Essa é a escritora Luciene Carvalho. Mas eu vou deixar ela se apresentar. Eu sou Luciene Carvalho. Nascida Luciene Josefa de Carvalho e forjada nos versos Luciene Carvalho. Luciene Carvalho é a persona de mim que assina meus livros. Eu me lembro claramente o dia em que a poesia expandiu dentro de mim, foi o dia da morte de Drummond. Eu soube que Drummond morreu e eu era muito mais leitora de prosa, machadiana de carteirinha, mas a morte de Drummond é o dia em que, de alguma forma, a poesia explodiu visceralmente em mim e por mim. E a partir de então, ela tomou um volume, é como uma convocação. Eu me senti convocada para aquele fazer, não é voluntária. A poesia não nasceu em mim, eu fui contaminada. Minha poesia é meu lugar de fala, a minha poesia é meu lugar de trabalho, a minha poesia me conta meu sentir. Eu acho que eu sou meio de absorver o mundo por todos os poros e sentidos, decanto, e à medida que eu escrevo, eu me percebo. Então, eu não defino minha poesia, a minha poesia me define. E como que é viver da literatura? Difícil. Mas quando você olha em perspectiva e percebe que na jornada tem 25 anos, então eu não vou viver de literatura. Eu já estou vivendo. Eu sou um gerúndio disso. É inédito, não conheço. Ao que parece, não existe nenhum caso anterior. Luciene tem razão. Eu cheguei a conversar com outros escritores que disseram que a escrita é apenas um hobby, que não têm interesse ou não conseguiriam tornar essa atividade como a sua principal fonte de renda. Você quer saber o diferencial de como é que eu consegui viver? Então, eu convoquei a menina que declamava. Então eu construo fazendo apresentações poéticas. Eu chamo de cênica literária. E a cênica literária vende, me faz enquanto produto. E após isso eu vendo o show e também vendo o livro. A oralidade poética não é uma concessão, é uma escolha de caminhos. Eu acredito que o ouvido é um órgão passivo, pronto. Por que será que a gente ainda tem a memória de escritas do século XIX? Será que foi só pela leitura? Nós somos um país que teve uma alfabetização funcional majoritariamente na década de 60 e 70. Então, a oralidade poética é um recurso legítimo e estratégico para que nós cheguemos até a consciência, a onisciência, a permanência e resíduo cultural do povo mato-grossense. Sem contar que as letras também podem colaborar na construção da identidade desse Mato Grosso hoje, que é diverso. Mário César Leite me ensinou que a gente é literatura brasileira escrita em Mato Grosso. E eu acho que é isso, porque quando a gente fala de literatura brasileira, a gente está falando da língua. A gente escreve nessa língua Brasil, no lugar Mato Grosso. Então, a gente não faz literatura mato-grossense, porque a gente não escreve no idioma diferente dos outros autores. E sobre os seus livros e a sua escrita, você acha que eles realmente chegam dos leitores mato-grossenses e nas pessoas que moram aqui no estado? Não sei. Eu quero muito chegar. Eu acredito que a gente vai plantar letras em meio a grãos e eu acho que tem um mercado brasileiro a ser descoberto. Eu sou abusada nesse sentido. Eu acredito que vai chegar um momento que o olhar não vai ser sobre a produção agrícola, mas a produção literária está potente, pronta, e não é uma questão de um ou outro, não.
Existe uma geração pujante, potente, que produz letras neste Mato Grosso. É o meu caminho. Eu quero viver de poesia com dignidade e plenitude já. Nós vamos enluarar esse país, vamos atravessar fronteiras com cota, sem cota, não importa. Nós que carregamos pedaços de noite em nossas peles, nós vamos enluarar o Brasil, que é nosso por indenização moral, porque sobrevivemos. Nossas neuroses são cicatrizes do tronco. Nossas vozes aprenderam algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Para quem não crê, prepara o espanto, pois escutará o nosso canto. Nosso lamento foi transformado em argumento. Sai lá fora, viu? Nós construímos o Brasil. E foi aí que eu entendi o poder da oralidade. Antes de finalizar esse capítulo, eu vou indicar alguns escritores aqui do estado para você conhecer. Até porque o intuito desse podcast também é divulgar um pouco da literatura produzida em Mato Grosso. Então já anota aí. Se você gosta de livro em prosa, o famoso romance, eu recomendo Teresa Bues, Eduardo Marrom, Ricardo Guilherme Dick e Luiz Renato de Souza Pinto. Curte prosa, mas não tem tempo? Tem os livros de contos, como os da Divanise Carbonieri, da Patty Wolf e da Tainá Meireles. Mas se você quer se desafiar um pouco mais e ler poesia, tem a Luciane Carvalho, a Marília Beatriz e o Rodrigues Schneider, que tem uma temática bem diferente e vale a pena conferir. Agora, uma não ficção, recomendo muito o Propósito de Aline, do Rodrigo Vargas, que conta um pouco da trajetória da Aline Figueiredo, uma pessoa muito importante para a cultura e a arte em Mato Grosso. No próximo capítulo, vamos aprofundar o debate sobre a leitura e o seu impacto na sociedade. Também vamos falar de políticas públicas. Se você quiser ver conteúdos extras sobre esse tema, é só ir lá no Instagram, @entrelivros.podcast. Esse podcast foi realizado como trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Federal de Mato Grosso. A produção, pesquisa, roteiro e edição foram feitas por mim, Mariana Freitas. A orientação é da professora Mariângela Sola.